abrir aqui, eu não quero perder nada nesta noite. Bom, lá no livro de Daniel, tem outra escritura que fala da mesma cena. Fala exatamente da mesma cena. Vamos ler no livro de Daniel e eu vou ler o que o profeta disse a respeito. E tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nesse quadro que nós estamos falando, meus amados. Três coisas que nós vamos ver aqui. A primeira delas, segundo o que Daniel está dizendo para nós, que quando isto ocorrer, todas as nações estão na terra. Quando isto ocorrer, a besta está na terra. Quando isto ocorrer, é o julgamento das nações. Anote aí, eu vou ler o que o profeta está dizendo a respeito desta ocasião. Vamos lá então, está na mensagem A Visão de Patmos. Não perca isso aqui, meu amado. Olha que coisa maravilhosa. Tudo bem, vamos ler então Daniel 7, do verso 9 a 11. Essa é a mesma cena. E continuei olhando, e nós vamos provar isto, que é a mesma cena. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Ó como a besta está na terra ainda, quando esse juízo é estabelecido. Estive olhando até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Irmão, não vem dizer para mim que isso aqui é o final do milênio, o juízo do trono branco. A besta morre logo depois do período da tribulação. Como que você vai tentar aplicar isso aqui para lá no juízo do trono branco? Tira essas ideias, essas tradições da cabeça, irmão. Eu não estou bravo com ninguém. Veja o que o profeta está dizendo. Mas é tão difícil lutar com essas tradições, com essas coisas grudentas, não é? Que é difícil tirar. Mas dá uma olhada lá. Veja lá, a Bíblia está dizendo para nós. Estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E o profeta disse que será queimado, lá em Apocalipse 19, a besta e o falso profeta. É perfeito, é a mesma visão. Agora ele vai explicar os detalhes dessa visão. Cabelos brancos. Todos sabem que esses eram os juízes nos dias antigos. Como os juízes ingleses costumavam vestir uma peruca branca como a neve. Quantos se lembram disso? Os antigos juízes vestiam uma peruca branca porque eles eram... E aqui está ele mostrando novamente que João está no dia do Senhor. Ele o viu como juiz. Amém. Não como sacerdote, não como rei, não como profeta, mas como juiz. O Pai, e isso se encontra em João 5:22, deu ao Filho todo juízo. E agora ele é juiz. Veio para julgar as nações. Eu quero chamar a atenção a esse ponto aqui. Veio para julgar as nações. Ó, por aquele dia quando você o ver desta forma, seus cabelos brancos como a neve, Daniel o viu vindo ao ancião de dias. Observe ele misturar esses dois, o ancião de dias e aquele semelhante ao filho do homem. A mistura desses dois. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Agora, olha a revelação do profeta. Estes são todos os poderes gentios e reinos que cairão. Quer dizer, lembra da imagem de Daniel sendo estilhaçada e no lugar um outro reino sendo estabelecido? Quer dizer, já vamos ler a respeito disso. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Muito bem. Eu quero chamar a atenção de vocês em um detalhe aqui. Disse que eles tinham uma peruca branca. E o profeta disse, representa juiz. Aqui, em 1963, nós tivemos algo que representa este acontecimento que não aconteceu ainda. Era apenas uma representação daquilo que estava prestes a acontecer daqui a pouco. Deus estava dando um aviso no céu, revelando o mistério, para que nos preparássemos para este evento literal, não símbolos. Então nós vimos no céu 7 anjos que fizeram a cabeleira de Cristo, mas lá não vai ser apenas uma imagem no céu. Lá é algo literal. O que representa
a cabeleira branca. Vamos dar uma olhada aqui. Qual é a atração sobre a montanha? Ele está falando aqui da foto. Desde a coisa acontecendo até a foto de sendo Jesus se encontrando lá, olhando para nós. E agora exatamente na montanha pôr do sol e a luz pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus se vindicando. Que é isso? São os fatos de que Deus e Cristo são um. O branco. Quantos viram a peruca sobre ele? Como nós falamos a respeito em Apocalipse 1, vejam, a suprema deidade, nenhuma outra voz, nem outro Deus, nada mais nada. Nele habita a plenitude da deidade corpórea. Os anjos mesmos eram a sua peruca. Quantos anjos? 7. Ali são símbolos no livro de Daniel. Mas o que eles representam? Representam 7 anjos. Então, lá no livro de Daniel, apareceram 7 anjos na terra. Lá no livro de Daniel, apareceram 7 anjos. Não estou falando do símbolo de 63. Não. Não estou falando daquilo que apareceu representando os verdadeiros 7 anjos que estarão aqui na terra. É uma promessa. 1 Tessalonicenses 4 diz que quando Cristo vier, Deus trará com ele os santos que dormiram. De todas as eras. 7 eras, 7 líderes. E lá no livro de Daniel, quem é que aparece? Esses 7 mensageiros. Vamos lá então. Essa foi uma citação que eu falei sobre o juízo sobre as nações. Julgar as nações. Vamos ver, dá uma olhada lá. Aqui é uma outra citação, as 10 virgens e os 144 mil judeus. E quanto aos outros animais, ele estava lendo a mesma escritura. Foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Agora, o juízo foi estabelecido e os livros foram abertos. Isto é quando a noiva retornar e estabelecer o juízo. E a igreja eleita, reticências, a igreja que foi tomada retornará depois daqueles 3 anos e meio. E depois do tempo, reticências. E lá em Apocalipse diz lá que os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Quantos já leram isso? Muitas vezes, não reviveram novamente por 1000 anos. Mas Jesus retorna com a noiva, Agora ele vai explicar, já tenho dito, em 3, a primeira vez para redimir, já pulei lá embaixo, a primeira vez para redimir, a segunda vez para receber, a terceira vez com ela, rei e rainha. E aqui, depois dos 3 anos e meio, ele retorna para o juízo sobre as nações. Olha, eu não li só uma citação, é a segunda citação que eu estou lendo, onde o profeta repete a mesma revelação. Aqui ele retorna para julgar os países, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Bangladesh, Paquistão, Somália, Sudão, Arábia Saudita, Filipinas, Austrália, China, Japão, Bolívia, Equador, o Caribe, as nações do Caribe, a Groenlândia. Ele retorna para julgar as nações. Julgar por quê? Porque tinham rejeitado uma mensagem. Então tem sim uma outra rodada. Ah, meu Deus do céu, aqui a coisa vai engrossar. Tem sim uma segunda rodada que não é para salvar. Estou falando aqui desses gentios que ouviram. Tem uma segunda rodada, tem sim, tem algo aqui. Tem uma segunda rodada, sim. Depois lá, um acerto de contas. Ah, mas por quê? Por que vocês fizeram isso? Vamos cavar. E aqui ele vai dar uma escritura para nós que isso vai acontecer. Paulo disse, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aqui é o juízo que tinha sido dado a Cristo e a sua parte da família. Não sei como está traduzido aí na tradução de vocês, mas eu busquei a palavra que ele usou. A sua parte da família, eles são os advogados no espaço dos jurados. Sabe, lá dentro da corte tem um espaço dos jurados, né? São os advogados no espaço dos jurados e lá ele se assenta no trono. E aqui está a noiva, a advogada. Quando isso? Depois de 3 anos e meio. Para julgar as nações. Por quê? Por que rejeitaram? Alemanha, por que você rejeitou Lutero? É a mesma Alemanha de Lutero. Inglaterra, por que você rejeitou a mensagem de Wesley? É a mesma Inglaterra. Pense nisso. Vamos ver aqui. Deus vai nos ajudar. Ah, Deus vai nos ajudar? Vamos lá. Agora, mais uma aqui. Vamos fechar esse quadro aqui. Deus vai nos ajudar. Mas como eu viajo pelo mundo, eu vejo que cada nação tem seu próprio espírito. E todas as nações, países, são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia diz que sim, eles brigam, guerreiam, e o farão até Jesus vir, e então ele estabelecerá um reino que não haverá guerra.
Mas Satanás diz que todos os reinos do mundo eram seus e ele faria com eles o que quisesse. Falou na presença de Jesus Cristo, na cara de Jesus. E os governos são instrumentos de Satanás, reinos de Satanás. Satanás disse a Jesus: eu te darei se prostrado me adorares. Jesus sabia que ele tornaria herdeiro deles, desses reinos, dessas nações. Onde? Lá na nova terra? No milênio. Então ele disse: para trás de mim, Satanás. Ele sabia que Deus o daria todos esses países, e esses países seriam dele, e todos eles serão um reino só. Ah, irmão. Que coisa maravilhosa, não é? Um reino só. E olha, eu vi aqui, meus amados, deixa eu fazer um pequeno comentário. Muita gente aí, denominacional, votando nesse cidadão que votaram nesse cidadão, e um dos motivos é porque ele quer garantir a segurança da população dando armas para ele. Mostra que esta proposta é anticristo. Dá uma olhada que diz aqui. Este seria o Espírito de Cristo. Você quer ver qual é o Espírito de Cristo? Dá uma olhada aqui. Está falando do milênio. E ele exercerá o seu juízo sobre os países e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas, armas, em enxadões, e as suas lanças, armas, em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa é a proposta de alguém que é segundo os preceitos da palavra. Mas as denominações esqueceram a palavra revelada. Esqueceram que Deus enviou um mensageiro para revelar essas coisas para nós. Que esta é a proposta de Deus. Se fosse um homem segundo os preceitos de Deus, ele estaria buscando estas propostas para nós. Tirar o armamento, não colocar mais armas. Pois Deus não quer uma nação guerreando. Deus não quer uma nação uns matando-se contra os outros. Mas que o evangelho seja estabelecido. Poderiam muitos falar disso aqui, não é? Mas é realmente apenas uma pequena nota colocando aí no meio, não é? A Bíblia está dizendo as nações que serão convertidas. As nações serão julgadas por não terem aceitado, mas no meio daquele juízo, tem sim alguns que serão preservados e nós reinaremos sobre eles. Assim diz a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que as nações estarão lá. O livro de Isaías praticamente inteiro está falando do milênio. Desde o primeiro capítulo quase até o último capítulo, ele faz referências ao milênio, a promessa de um reino de paz. Pensa comigo, meus amados. Olha, a igreja falsa governa sobre nações, se assenta sobre as águas. E ela fez isso por mais de 1000 anos, em paz, né? Aproximadamente o seu milênio, 1000 anos. Mostrando que a igreja verdadeira vai pegar essas mesmas nações e vai se assentar para regê-las com equidade, com justiça, com paz, sem usar desses artifícios de guerra e armamentos. O antítipo está mostrando para nós. Esta igreja falsa fez isto. E ela causou o derramamento de sangue sem parar durante todo esse milênio. Mas Deus prometeu que virá para a mão de Cristo, como está dizendo no livro de Daniel. E ele é um reino que nunca mais se passará, será estabelecido. E as nações serão dele, serão convertidas a ele. Já falamos disso aqui extensivamente, não é? Mas para talvez os que estão chegando agora. Muito bem.